Olá, ouvintes da Rádio Desk. Estamos aqui para mais um programa Educação Sexual em Debate, que neste ano comemora seu 12º aniversário. Hoje estamos com a professora doutora Juliane Queiroz Odinino, que atualmente leciona na Faculdade Municipal de Palhoça e que está representante da Comissão de Mães no Movimento 8 de Março, tema da nossa conversa nessa manhã. Juliane, seja bem-vinda ao nosso programa. Agradecemos antecipadamente a sua presença e registramos as presenças das bolsistas Mariana Galdino, Sabrina Morim e a Moira, bolsista anexa, segundo ela, Moira Hiroka. Todas bem-vindas. Muito obrigada, Patrícia. Bom dia, ouvintes, né? É um prazer estar aqui, é uma grande honra. Gosto muito de trazer, né, e problematizar essa temática. Agradeço aí também a iniciativa, né, o interesse da rádio em dar essa abertura para a gente poder falar desse movimento, que é uma construção tão bonita e colaborativa aí de feminino, né, de coletivo feminino. Bom dia, meninas. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia também. Bom dia, ouvintes da Rádio Desk. Vamos lá. Eu gostaria de lembrar aos nossos ouvintes que este programa é um projeto iniciado no Centro de Educação à Distância, SEAD, em parceria com o Centro de Ciências Humanas e da Educação, FAED. Ambos os centros da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC. E também que esta ação pertence ao Programa de Extensão Formação de Educadores e Educação Sexual Interface com as Tecnologias, este ano na 12ª etapa. Um programa criado e idealizado, né, pela professora doutora Sônia Maria Martins de Mello. Caso você tenha alguma dúvida, sugestão ou pergunta, é só enviar um e-mail para edusexemdebate, tudo junto, @gmail.com ou para o nosso WhatsApp 048 99698 8484. Vou repetir o número de telefone para que você, ouvinte, adquira o hábito de conversar conosco, de sugerir temas, né, de trocar ideias sobre a educação sexual que está em debate nesses instantes na rádio educativa da UDESC. 996988484. Repetindo, o nosso telefone, o DDD é 48 99698 8484. Você também pode mandar uma mensagem na nossa fanpage no Facebook, Programa Educação Sexual em Debate. Busquem lá no Facebook. Nós estamos lá. Os programas também poderão ser ouvidos. A nossa conversa com a professora Juliane poderá ser ouvida nesse espaço também, na fanpage, né? Educação Sexual em Debate. Bem, agora vamos à professora Juliane, que veio aqui para nos contar sobre o movimento 8 de março, né? Juliane, esse é um movimento que acontece em todo o Brasil. Eu gostaria que você situasse os nossos ouvintes sobre o que é o movimento 8 de março. Tá, ok. Bom, o movimento 8 de março, né, essa data ela é comemorada como um Dia Internacional da Mulher, né, e ela já vem historicamente marcado como um dia de luta. Mais recentemente, a gente adotou a nomenclatura 8M para sinalizar um movimento que acontece de forma espontânea, organizada, né, por pessoas que simpatizam e que se identificam com as causas, né? E ele tem uma construção, então, bastante orgânica, apartidária e que reúne, então, uma pauta comum de mulheres dos mais diferentes setores da sociedade que se reúnem, então, para pensar uma forma de reivindicar nesse dia, de compor uma luta, entendendo que vivemos numa sociedade machista, homofóbica, misógina, né, fruto desse patriarcado que oprime mulheres e principalmente, né, mulheres negras das classes sociais menos favorecidas, né? Então é um movimento que vem sinalizar e endossar, né, que começou alguns anos atrás com a Primavera Árabe, né, das mulheres encabeçado de 2015, reivindicando então esse lugar de espaço de representatividade na política, contra o autoritarismo e a ditadura.
e foi ganhando, né, em outros espaços, né, nos Estados Unidos em 2017, com a crise do neoliberalismo, e aqui na América Latina, o que marca esse movimento, né, o 8M, essa aliança, essa rede que foi se constituindo, né, foi a partir daquela hashtag Nenhuma Menos, né, que foi as mulheres, né, saíram às ruas para protestar contra o feminicídio há uns 2, 3 anos atrás. Então teve um episódio específico assim que causou uma grande mobilização, um assassinato, um feminicídio, né, cometido contra uma menina de 17 anos, que houve uma repercussão de culpabilização da vítima, né? E aí que ela foi brutalmente assassinada e se dizia, né, por que ela estava ali naquele lugar, naquela hora, o que ela foi fazer lá, né? E aí houve então uma comoção, as mulheres saíram às ruas lá na Argentina, né? Esse movimento começou na Argentina. Também no Chile, simultaneamente também a gente tem um fenômeno das ocupações estudantis, né, das meninas, que também repercutiu bastante aqui no nosso país, né? A gente também viveu um histórico parecido aí contra a reforma, né, do ensino médio. Mas, enfim, só para contextualizar um pouco, para entender como que ele foi ganhando força, e essa pauta comum, então, é pela vida das mulheres, né? Nenhuma menos todas as mulheres merecem viver, né, e serem respeitadas e terem liberdade, né? E junta-se a isso, então, outras ondas políticas, né, mais atuais, contra essa onda conservadora que vem para oprimir e controlar os corpos das mulheres, né? E aí a questão também, né, da reforma da Previdência, que vai nos atingir, porque historicamente, né, acumulamos a dupla jornada e isso vai nos prejudicar mais. Então é a luta pela democracia, pela soberania popular, pelo aborto seguro, legal e gratuito, né? Essas são algumas das pautas comuns aí que tem permeado o 8M, que é um movimento então que tem acontecido, né? Ele é internacional e aqui no país ele acontece nas principais capitais. É isso que eu queria entender, assim. E, na verdade, ele é um movimento maior, América Latina. Esse movimento de mulheres, nenhuma menos. O Brasil se organiza a partir dessas pautas e desses outros movimentos, né? Então, assim, há o 8M no Brasil, mas que está atrelado ao movimento de mulheres na América Latina, é isso? Na América Latina e no mundo, E né? no São mundo. mais de 50 países que têm levantado essa bandeira da greve internacional de mulheres. Sim. Essa tem sido a principal pauta, né? Por que a greve internacional de mulheres? É um dia para a gente promover essa reflexão. O que a gente, né, nas reuniões, e também a gente tem uma organização geral do 8M Brasil, né? O que a bandeira que a gente tem levantado é que nesse dia é um dia para a gente fazer pensar em construir espaços de reflexão nos nossos espaços de trabalho, nas ruas. Quem não puder, né, paralisar esses dias, mas que converse com outras mulheres, que converse, né, com seus companheiros, com homens, que nesse dia é um dia em que iremos parar nossos afazeres domésticos, nossos cuidados com as crianças, para a gente chamar atenção para essa causa, para né? essa luta. Para essa luta. Com esse compromisso. Uhum. Juliane, e aí a gente tem o 8M Santa Catarina, né? Porque como uma forma de organização, né? Vocês dialogam, né, no Brasil, né, e também com outros países e América Latina sobre as pautas, sobre esse momento e sobre as lutas de nós, mulheres. E aí tem o 8M aqui em Santa Catarina que você representa, faz parte da Comissão de Mães, é isso? Isso. Pode explicar um pouquinho isso pra gente, Juliane? Exatamente. O 8M Santa Catarina, ele aconteceu esse ano na sua 3ª edição, né? Ele acaba contando, né, com o apoio de alguns setores, sindicatos, que também vão caminham, né, no contexto dessas pautas, né, que nós viemos trazendo, mas é importante ressaltar que oficialmente ele é um movimento que não tem vínculo
com nenhuma instituição, com nenhum partido, né? A participação dessas mulheres é voluntária, né? Então, ele é aberto. Não é né? institucionalizado. Não é institucionalizado, para manter esse caráter mesmo de movimento e coletivo feminista. Sim. Né? E aí as reuniões são abertas, quaisquer as pessoas que têm interesse são mulheres, né? Porque é um movimento, acho que é importante ressaltar que o movimento feminista, ele tem que ter o protagonismo das mulheres, né? Sim. Nesse caso, os companheiros, os homens, eles podem também atuar no apoio, endossando, né? Podem participar do dia, né? Da exatamente. parada, né? Apoiar, né? Mas é um movimento de mulheres feministas. Exatamente. Na verdade, a gente quer mesmo que eles possam estar junto com a gente, né? Porque a gente entende que essas mudanças, elas também vão impactar e trazer, né, benefícios para a sociedade como um todo, porque o objetivo comum é promover, né, uma forma de convivência harmoniosa, uma forma de convivência livre de qualquer forma de opressão, de não discriminação, violenta, né, a promoção da igualdade. E então os homens, eu acho que eles são parceiros também nessa caminhada, nessa luta, mas é importante a gente garantir o nosso protagonismo, porque nós que padecemos, né, e sentimos na pele cotidianamente todas essas formas de opressão e de discriminação e medo, né, que nos assombra aí todos os dias, né? Sim. E aí, a comissão de mães, Juliane, como é que é esse diálogo? Conta um pouquinho pra gente. Bom, a comissão de mães, ela existe desde a primeira edição, né, do 8M. A gente tem um documento que foi, naquele momento, né, construído a muitas mãos, que é o Manifesto. Manifesto, que bonito. O Manifesto é um documento que, inclusive, ele foi o movimento do 8M Brasil, né, nacional, ele adotou e incorpora, né, e ele traz aí uma série de reivindicações assim para pontuar esse lugar de mãe que acaba também, né, sendo sobrecarregada por conta dos afazeres domésticos e porque a tarefa dos cuidados está muito atribuída às mulheres. E, além disso, ela é uma atividade invisibilizada, né, que não é remunerada e que não tem um reconhecimento, né? Então, a gente quer trazer o debate para pensar esse lugar, tanto da maternidade como do cuidado das crianças, como uma pauta de responsabilidade do Estado, da sociedade, de toda a família, não só das mulheres. Uma responsabilidade que é coletiva, que não pode ficar sobre os ombros das mulheres apenas, de nós mulheres. E nós mulheres também no contexto das interseccionalidades, né? Porque em cada contexto, né, as mulheres, por serem negras, periféricas, famílias constituídas, né, por casais homoafetivos, mulheres que solos, né, que têm seus filhos sozinha. Então, pensar todas essas configurações, pensar todas as especificidades de cada um desses públicos e pensar também que o 8M, além de ser um espaço de reflexão sobre essa condição feminina da maternidade, debater também, né, por sua vez, a paternidade também, né? Sim. De como um desdobramento também, o direito a uma licença paternidade, né, aos homens poderem também, em seus espaços de trabalho, poderem se ausentar, né, para levar os filhos no médico, porque isso acaba recaindo sempre às mulheres, mas entendendo que esse espaço do 8M, que a gente ocupa as ruas, a gente tem as nossas tendas ali, que a gente faz conversa com o público, promove as rodas também, para a gente debater essas questões, mas também um espaço de acolhida das crianças, tanto do ponto de vista, assim, para pensar que é um espaço de formação também para essas crianças, porque se a rua, nesse dia, é um espaço de luta, que essas crianças também, desde
da mais tenra idade, elas possam participar e possam também estar antenadas, né, com as discussões e promovendo um espaço apropriado para a acolhida dessas crianças. Sim. E aí, nesse caso, a gente convida os pais, né, os companheiros, ou os irmãos, ou os avós, mas que eles assumam nesse dia, então, essa tarefa dos cuidados, promover um espaço ali para receber com brinquedos, né, com pintura de rosto, mas que eles encabecem para que a gente possa protagonizar ali nosso dia de luta, fazendo esse outro movimento aí de diálogo, de roda de conversa, de debate. Na né? realidade, tecendo uma rede, né? Tecendo uma rede de colaboração e de comprometimento com essa luta, né, Juliane? Exatamente, exatamente. A ideia é que eles sejam, a sociedade como um todo, sejam parceiros. Eles, né, homens, são muito bem-vindos, né? Mas é um movimento que nós, entendendo que vivemos numa sociedade profundamente desigual, preconceituosa, né? Machista, que o Brasil é o 5º país do mundo que mais mata mulheres, né? As Isso mulheres... é alarmante, assustador, né? É inadmissível, né, Juliane? Exatamente. A cada 10 minutos, isso são dados, né, que a gente tem acesso, fora aqueles que não são subnotificados, né? Sim, porque também há problemas com relação às notificações. Exatamente, mas a cada 10 minutos há um episódio de violência doméstica no nosso país, né? As mulheres continuam ganhando menos que os homens, então assim, são dados estatísticos que a gente tem que considerar para pensar qual a necessidade também da gente ir para as ruas e reivindicar, né, essa condição de respeito, de igualdade, de combate à violência. Sim, por que tudo isso ainda acontece? No século que a gente está vivendo, com todas as conquistas das mulheres ao longo de todos esses anos, historicamente, né? Exato. Por que ainda temos esse cenário, né? Então, assim, é lutar para que isso de fato e efetivamente se transforme, não é mesmo, Juliane? Juliane, eu tenho um outro questionamento para você aqui. Hoje a Juliane está cheia, estou cheia de perguntas para a Juliane. Juliane, no dia 8 de março, né, você esteve junto, né? E já foi contando um pouquinho para a gente o que aconteceu na rua, né? Com as crianças, com os responsáveis pelas crianças, com essa parceria, né? Vocês estiveram nesse ato aqui na cidade de Florianópolis, né? Quais foram as pautas? Algumas você já foi pontuando para a gente, né? Mas assim, o que aconteceu em si? Eu sei que a gente tem aqui o tema desse movimento neste 8 de março de 2019. Você pode contar um pouquinho isso para os nossos ouvintes? Tá, essa foi uma decisão então que se deu no coletivo. Esse ano, então, o 8M adotou o termo, né, esse nome, 8 Marielle, Greve Internacional de Mulheres 2019, né? E o lema era Vivas, Livres e Resistentes, né? Por que o nome da Marielle, né? A Marielle ainda, então, né, completamos aí 1 ano do seu assassinato, que ainda não, os mandantes, né, desse crime ainda não foram identificados, e ela foi atacada justamente porque ela era a voz do povo, ela representava ali a voz da periferia, da mulher negra, bissexual, feminista e militante dos direitos humanos, que justamente estava ali na linha de frente, né, contra os abusos da milícia, né, naquele contexto. E a gente, né, imagina, e aí as investigações estão levando à comprovação disso, que ela estava atuando no combate desses abusos. Então, é uma forma também da gente marcar a sua presença, quer dizer, por mais que tenham tirado tentado a vida, invisibilizar, né, suas ações, né, e calá-la, não há como. Não há, porque nós estamos nas ruas e continuamos trazendo, né, essas pautas e essa presença, né, da Marielle, que foi aí injustamente, né, teve sua vida, né, de uma maneira muito violenta, né, com esse assassinato ainda, que ainda deixa em aberto aí muitas respostas e impunidade, né? Sim. Juliane, você é uma estudiosa, né, do campo das teorias de gênero, né? Quando eu comecei o programa hoje, eu ainda disse, você hoje está
Na universidade, né? Na verdade, fundação que a gente Não, é chama. Faculdade Municipal de Palhoça. Faculdade Municipal, desculpa. Na Faculdade Municipal de Palhoça, mas você já esteve lecionando aqui na UDESC, que fui sua colega, né? No Centro de Educação à Distância, lecionando na UFSC, e é alguém muito envolvida e que milita, né, no campo dos estudos de gênero, né? Eu gostaria de pensar com você, o que você considera importante para a população, que a população saiba sobre a militância feminista. Há pouco você falava que o movimento precisa dar visibilidade às mulheres, mas não é um movimento sexista. Nós não estamos mulheres contra homens. Eu gostaria que você esclarecesse isso. O que é o movimento feminista? Para que as pessoas possam entender e também quebrar um pouco de mito em relação aos movimentos. Muito bem, acho que é uma pergunta bastante importante, né, para a gente esclarecer, né, que o feminismo ele só existe porque a gente entende que existe uma sociedade machista que naturaliza essa opressão contra as mulheres, né? A militância feminista ela vem acontecendo, né, ao longo dos anos, então a gente tem aí algumas ondas, né? A primeira delas foi a luta das mulheres pelo direito ao voto, né? É o movimento sufragista. Aí a gente tem isso, né, no início do século XX, e a gente tem episódios aí ao longo do século XX né, marcados por essa pauta, né? A gente também tem um movimento de libertação das mulheres, né, pelo direito de ter prazer sexual, né, de não ter vergonha do seu corpo, de poder ter autonomia, de poder escolher o que fazer da sua vida. Então, um movimento mais de libertação, e que houve uma necessidade também de desconstruir essa ideia, né, que engessa e a partir de estereótipos, né, do que é ser homem, do que é ser mulher, para pensar que gênero, enquanto uma categoria relacional, ela está marcada por relações de poder e elas aprisionam dentro de uma norma do que se entende o que é ser homem, do que é ser mulher. Então, a partir da década de 70, 80, se passa a se questionar, né, esse engessamento assim, do que seria ser mulher. Uma mulher, para se realizar, ela precisa casar, ter filhos, né, ela tem que cuidar da casa, do marido. E não necessariamente, né, as mulheres reivindicaram também essa possibilidade de poder ousar, né, em outras frentes, de poder ter sua vida independente, de poder lutar, né, para poder usar a pílula anticoncepcional, né. A terceira onda feminista, então, ela vem escancarar e vem incorporar também outras pautas, né, mais relacionadas à interseccionalidade, né, quer dizer, as reivindicações da mulher branca, né, classe média é diferente das mulheres negras que vivem na periferia. Então, escancarar esse debate e trazer mais também a pauta LGBT, né, para combater então também a homofobia, né, e a forma de preconceito, porque a gente ainda, né, no país as travestis, né, para trazer aí uma informação relevante assim da importância desse debate, são as que mais são mortas e de forma muito violenta. Né, com incitação ao ódio, então não encontram o lugar social. Então a ideia, a pauta dessa última onda, né, é promover a igualdade e a liberdade. Então não é uma guerra de sexos, né? Não o machismo na verdade, ele é uma reprodução de uma cultura que não se repensa e é calcada na opressão de uma naturalização dessa hierarquia, dessa posição da mulher de subserviência, de subalternidade. E o feminismo é esse movimento que nasce no contexto, né, e utiliza, então, dessa categoria gênero para pensar essas relações sociais que são tecidas a partir dessa marca biológica do que a sociedade normatiza, né, entende do que é ser homem e o que é ser mulher, tecendo as tais masculinidades e feminilidades. Então, ela vai problematizar, ela vai escancarar e abrir, mas o pano de fundo, né, desse movimento feminista é a promoção da igualdade e o combate a toda forma de violência. Isso é o que há em comum hoje, né, enquanto consenso. Né? Isso é muito importante. Eu dei uma tarefa dificílima para a Juliane agora, mas a gente precisa aproveitar esse espaço, né, porque a gente, de fato, está
num programa educativo, né, num programa que trabalha numa perspectiva de emancipação, né, uma educação sexual para emancipação, emancipatória. E a gente se vê, Juliane, cada vez mais diante da necessidade de discutir a educação sexual nos espaços educativos. Escola é lugar de corpos sexuados. Escola é lugar de diálogo sobre gênero. Então, cada vez mais, por mais que a gente assista num cenário nacional, questões que aqueles que estão debruçados sobre esses temas consideram absurdos, eu gostaria de que a gente aproveitasse esse momento assim, para você falar para a gente um pouquinho a importância de, nos espaços educativos, a gente fazer esse diálogo sobre gênero, sobre feminismo, sobre sexualidade, sobre educação sexual emancipatória. Excelente questionamento, Patrícia. Acho que é importante a gente pontuar. Agradeço mais uma vez a abertura para a gente destacar aqui, porque a gente vive aí, né, um levante aí de uma onda conservadora que tem distorcido um pouco, né, as discussões que a gente quer trazer e problematizar nesses espaços educativos, porque a gente não pode esperar que essa discussão sobre a igualdade de gênero, a igualdade de oportunidade, o combate à violência, ela aconteça de forma espontânea e natural na sociedade, né? Porque se o espaço da escola, o espaço da universidade é um espaço de reflexão, é um espaço de transformação. E se a gente não se dá conta dessa discussão, até porque é no contexto, né, doméstico que as violências acontecem, né? E muitas vezes, né, as vítimas, né, tanto do abuso sexual, e a gente vai falar também, né, desde de meninas e meninos, crianças, né, até mulheres, o índice é maior entre aqueles homens, membros das famílias, né, que cometem essa violência, desde a violência simbólica até culminar nessa violência física que a gente chama de feminicídio, que é as mulheres serem mortas motivadas por esse ódio contra a sua condição feminina, né? Ela vem justamente dessa sociedade patriarcal que tem a mulher como objeto. E se a escola se cala, a gente, de certo modo, está colaborando para a manutenção e reprodução de padrões de violência. De padrões de violência que acabam então sendo naturalizados e, como o do movimento do Nenhuma Menos, né, a tendência é culpabilizar mais uma vez as mães, as mulheres que são as reais vítimas, né, como se o homem fosse sempre um potencial, né, abusador, né, estuprador e quer dizer, essa é uma forma muito sutil, mas para deixar bem claro por que a necessidade desse espaço de reflexão, né? A gente vê muito nas escolas, principalmente do fundamental para cima dos anos iniciais, do segundo ciclo do ensino fundamental, que as meninas muitas vezes são proibidas de ir na escola, de às vezes vestir um short no calor de 40 graus, e a justificativa porque pode provocar os professores e os meninos. Eu acho isso uma violência, na verdade. Eu acho que a gente não deve incentivar as meninas a se esconderem. A gente tem que mostrar para os meninos que olhar os corpos delas como objetos não é uma coisa bonita nem legal. Muito legal, muito importante a gente se abrir, né, e encarar, porque na verdade, se a gente está levantando uma bandeira de liberdade, né, acho que é o direito da gente de se expressar livremente. Eu acho que o limite é sempre quando infringe o outro, quando infringe a dignidade do outro, a integridade do outro. Então, fora isso, acho que todos nós temos que ter garantido esse direito da liberdade de expressão, da maneira de se vestir, da maneira de falar. E desse ponto de vista, então, trazendo essa reflexão do combate à violência, aí a gente identifica nessa relação, né, que você traz ali, das meninas não poderem usar aquilo que elas querem usar, se sentem à vontade, porque há aí uma visão de que que as meninas têm que se proteger porque o machismo, ele também é nocivo para toda a sociedade, inclusive para os homens, que a Judith Butler diz que eles necessitam, né, do ponto de vista da cultura, sempre está desempenhando sabe,
uma masculinidade, mas ela fala de um intensivo esforço performático para se provar macho. É como se... Para manter este lugar e nesta de poder, desta cultura, deste olhar. de poder, de violência, né, cujo símbolo máximo mesmo, né, tem sido, a gente vê aí na extrema direita, né, esse episódio que aconteceu lá da escola de Suzano. Acho que é importante a gente relembrar esse caso e o quanto também alguns fóruns, né, até na Deep Web, que se tem discutido e se tem vangloriado atitudes de violência máxima contra mulheres, que vai se criando uma masculinidade tóxica e altamente nociva, de que para eu me impor socialmente e adquirir um status, eu tenho que ser o mais violento possível, né? Quer dizer, é toda uma lógica que é um extremo ali daquilo que a gente está buscando combater, porque a masculinidade, ela vem marcada pela violência, né? Pela imposição, pela força. E aí, quando a gente, né, no cotidiano, a gente reproduz, né, como a sua fala, não, as meninas que têm que se proteger, a gente tá dando crédito e reforçando essa postura desse menino, dessa masculinidade nociva, de que ataca, de que viola o outro e de que não consegue ser contida, e vista então, se a gente não se debate sobre isso, de uma forma naturalizada. Os próprios meninos... Pensei nisso há pouco, pensam, a gente vai né, naturalizando tudo isso. Para quem está sintonizando agora na Rádio Desk, né, nós estamos com a professora doutora Juliane Odinino, representando o movimento 8M, 8 de março, aqui em Santa Catarina, ela que representa a comissão de mães no movimento. Ela é docente na faculdade do municipal de Palhoça, né? E membro da comissão de mães do movimento 8M, como há pouco eu disse. Professora Juliane, a nossa conversa está excelente, mas nós temos o tempo, né? Então agora a gente vai para uma dica da semana, né? Nós temos esse quadro aqui no programa e você poderia aproveitar esse espaço para indicar alguma leitura específica, algum filme ou mesmo algum evento, né? Conversávamos há pouco, que oportunize aos ouvintes buscar um novo, né, um pouco mais de conhecimento sobre o feminismo, sobre as lutas das mulheres, sobre uma educação para a emancipação, né, uma educação sexual nessa perspectiva, tudo isso no nosso país, né, para que a gente possa corroborar como é a nossa intenção, para que essas transformações que a gente almeja, elas se efetivem de fato. Muito bem. Me lembrando que a luta, ela é permanente, né? Cotidiana e constante, né? Bom, eu trouxe aqui alguns nomes de filmes, né? Tem As Sufragistas, que vai contar um pouco dessa história dessa primeira onda feminista. Tem um filme também, A Máscara que eu Uso, que é sobre masculinidades, é um documentário muito interessante também, que vai trazer o quanto que também é perversa essa lógica masculina de que o homem não chora, que o menino desde a mais tenra idade tem que pegar todas, tem que ficar se provando macho, como se esse lugar, né, da passividade tivesse relegado de forma pejorativa à mulherzinha e ao bichinha, né, como se tem utilizado dentro dessa lógica, violento, né? O quanto isso é violento, né? Tem um filme nacional também que eu gosto bastante, um documentário que tem disponível no YouTube, que é aquele Lute como uma Menina. Ele é de 2016 e retrata as lideranças femininas das ocupações, né? Bom, obras, eu indicaria ali o livro Feminino em Comum, da Márcia Tiburi, lembrando que ela também se autoexilou por conta das perseguições, né, que estamos vivendo aí nesse contexto, né, de extremo conservadorismo, né? Sim. A autora também que eu gostaria de trazer aqui é a Chimamanda Adichie, né, mulher negra. Ela tem 2 obras que são como se fosse uma iniciação assim, para a gente entender um pouquinho, né, o que é o feminismo, que é o Sejamos Todos Feministas. E uma segunda é Para Educar Crianças Feministas, tem disponível online, e ele também nas professora Sônia Mello deu para minha filha Maria Luísa essa obra. Maravilha! Aí, mais relacionado, né, à questão da maternidade, a gente tem um livro da Batinder, que é O Mito do Amor Materno, né, para a gente problematizar essa condição que nos é imposta, né? Muitas mulheres, né, dizem que amam seus filhos, mas têm ressalvas quanto à maternagem por conta mesmo da sobrecarga que as mulheres carregam, né?
E aí, com relação à agenda da semana, no dia 25, às 19 horas, no plenarinho da Câmara de Vereadores, vai ter a reunião da Comissão de Defesa das Mulheres, tá? Também, no dia 25, às 6h30, vai ter uma conferência livre sobre saúde LGBT no Instituto Arco-Íris, lá no centro. No dia 26 de março, às 9 horas, vai ter uma palestra sobre migração, refúgio e protagonismo feminino no auditório do Ministério Público, Santa Catarina. E a gente tem também um convite especial, né, também para os rapazes, né? Vai ter uma palestra no plenarinho da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, dia 26 às 19 horas. A palestra se intitula Ações de Enfrentamento às Violências de Gênero contra as Mulheres, o Trabalho com os Homens, com o professor Ricardo Bortoli e as professoras Luciana Zucco e Tereza Gleba Lisboa, da UFSC. Então, terça-feira, dia 26 às 19 horas aí, da semana que vem, né, para você ouvinte também, homens, né, que sejam bem-vindos, que gostariam de pensar como vocês podem endosar esse movimento. Sim, na realidade estamos chegando ao final, né? Infelizmente a nossa conversa, nós teríamos horas e horas para dar continuidade a ela, né? Eu agradeço, Juliane, as dicas, eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais e já deixar o convite para outras vezes, né? Para corroborar conosco nas nossas lutas. Muito bem, eu acho que a mensagem é que a luta feminista, ela vai trazer benefícios para todo mundo, porque ela é libertária, né? O combate que a gente faz, né, a toda forma de opressão, de dominação, de violência, em nome de uma sociedade mais justa, plural, mais inclusiva, né, e que tenhamos uma convivência aí cada vez mais harmoniosa entre todas e todos, né, e com direito a se expressar da maneira que cada um quiser e se relacionar, porque toda forma de amor é válida, né? Obrigada, Juliane, novamente, né? Eu gostaria também de agradecer aos ouvintes, agradecer às nossas bolsistas que estão aqui conosco e lembrar que o programa Educação Sexual em Debate, ele vai ser reprisado na próxima quarta-feira, às 11 horas, e você poderá ouvir os programas exibidos anteriormente, como já disse hoje, no Facebook, na página Educação Sexual em Debate. Nós vamos ficando por aqui e vocês continuam com a programação da Rádio Desk 100.1 FM Florianópolis. Muito obrigada, Paty. Muito obrigada, meninos. Até uma próxima. Até mais.